Boa tarde, turma! Tudo bem? Turma, hoje iremos falar sobre a classificação de juntas em manipuladores industriais, certo? Então, falamos na última aula aí sobre características de juntas, né? Ou como fazer aí o desenvolvimento de um movimento específico através do movimento de juntas. E nesta aula de hoje nós iremos classificá-las, certo? Portanto, os objetivos dessa aula de hoje são os seguintes. Inicialmente, eu vou passar a classificação das juntas aplicadas em robótica industrial. Na sequência, a conceituação de cada classe de junta robótica. Depois, representação esquemática das classes de juntas e, por fim, a nomenclatura das juntas utilizadas no punho de um manipulador industrial. Certo? Classificação das juntas em manipuladores. Então, nós temos que robôs industriais utilizam em geral apenas juntas rotativas e prismáticas, tá? Que são aquelas lineares. A junta planar pode ser considerada como uma junção de duas juntas prismáticas e, portanto, também é utilizada. Então, aqui nós temos o símbolo, né, de cada uma das juntas. Nós estudamos na aula passada as juntas prismáticas de 1 grau de liberdade, as rotativas também de 1 grau de liberdade, e a planar, que apresenta 2 graus de liberdade e que é composta de duas juntas prismáticas. Tá? As juntas rotativas podem ainda ser classificadas de acordo com as direções dos elos de entrada e de saída em relação ao eixo de rotação. Legal, então nós temos aí a classificação, né, das juntas da seguinte forma. Temos a rotativa de torção ou ainda torsional, representada por T maiúsculo, que são aquelas cujos elos de entrada e de saída têm a mesma direção do eixo de rotação da junta. Temos também a rotativa rotacional, que é representada por R maiúsculo, que são aquelas na qual os elos de entrada e de saída são perpendiculares ao eixo de rotação da junta. Nós iremos ver no slide anterior, turma, um desenho, um esquemático aí de cada tipo. Nós iremos ver aí por uma figura cada tipo, né? Torção, a junta do tipo rotativa, torção do tipo T. A rotacional é do tipo R. E nós temos também a rotativa revolvente, que é do tipo V. São aquelas, né, aquelas juntas cujo elo de entrada possui a mesma direção do eixo de rotação, mas o elo de saída é perpendicular a este. Tá? Então, falando assim, pode parecer complicado, né? Mas se a gente olhar numa imagem, no esquemático, isso daí se torna um pouco mais simples. Então aqui eu vou trazer aí esse esquemático, né? A seguir é mostrada uma representação esquemática dos principais classes de juntas. Então nós temos a primeira, que é a prismática ou linear, né? Essa prismática ou linear, ela lembra um cilindro, né? Então aqui vocês devem ter estudado aí pneumática, né? Então a pneumática ele tem um movimento aqui na vertical, né? Uma translação. Então aqui a prismática ou linear ela vai ter um movimento para cima ou movimento para baixo, uma translação, né? Temos a torsional, onde temos aqui uma base, né? Temos um eixo de entrada e o giro da junta vai ser justamente em torno desse eixo, que é o eixo de saída. Então, o eixo de entrada está aí na mesma direção do eixo de saída. E temos essa representação aqui
Lembrando que a representação da torsional é um T, então isso daqui se aproxima, né? Se a gente quer tirar essa parcela aqui, nós temos um T, algo similar a um T, que é uma maneira aí de gravar como que é o formato da junta torsional. Temos a rotacional. Rotacional é tranquilo, né? Temos aqui o eixo de entrada e perpendicular aqui nós temos uma linha de referência no qual se gira o elo de saída nesse ponto aqui, que seria o ponto da junta, né? Então a rotação aqui ela é em torno de uma linha perpendicular ao elo de entrada. Representação desse tipo de junta é neste formato aqui. E a revolvente é aquela que nós temos o eixo de entrada, o elo de entrada, né? E temos a rotação aqui em torno do eixo de saída. Então nós temos o eixo de saída aqui, temos uma rotação em torno deste eixo, né? Então tem o elo de entrada aqui e uma rotação para o elo de saída nesse formato. Aqui nós temos um elo de entrada, uma rotação aqui, que chega no momento que o elo de saída passa aqui por um paralelismo com o elo de entrada, o que não ocorre aqui está sempre perpendicular, né? O movimento desse elo de saída é sempre perpendicular ao elo de entrada. Aqui tem-se um momento, né, na junta rotacional, que o elo de saída passa aqui e fica em paralelo com o elo de entrada. Então, em termos de rotação, o tipo rotacional é diferente do revolvente por conta disso. E o torsional, que é basicamente, eu tenho o elo de entrada e o elo de saída aí, mesma direção, e tendo aí uma torção ali, uma rotação em torno aí do elo de saída, mantendo o elo de entrada fixo. Continuando, aqui nós temos aí uma definição um pouco mais teórica sobre as classificações, né, de juntas para manipuladores industriais. Temos que robôs industriais adotam com frequência soluções que tornam o reconhecimento das juntas mais complexo. De fato, dependendo da forma com que os elos são construídos numa representação esquemática, a nomenclatura do braço pode ser ambígua. A figura abaixo, né, ilustra um manipulador, né, representando aí de duas formas distintas, né? Então nós temos ali um manipulador que vai realizar ali um movimento, né, uma movimentação igual em ambos os esquemas que serão abordados, porém um tem a denominação VVR e o outro tem a denominação VRR. O V é de revolvente, o R é de rotacional, né? Então nós temos aqui revolvente, revolvente, rotacional, basicamente. Temos aqui o elo de entrada com o elo de saída, revolvente. Na sequência, temos um outro revolvente, lembrando aqui que o elo de entrada é perpendicular ao elo de saída, no tipo revolvente, né? Então, dois revolventes aqui na entrada, né? Esse daqui seria um elo intermediário, e um rotacional na saída, pois tem-se um momento que esse elo de saída ele passa aqui pelo elo intermediário, que seria o elo de saída desse revolvente intermediário, e se torna paralelo, né? Por isso que é rotacional. E temos o VRR, revolvente rotacional, rotacional. Então aqui, ó, nós temos aqui um elo revolvente, né, perpendicular, um rotacional que se torna paralelo, e depois um outro rotacional para saída. Perceba que aqui eu tenho um giro de 360, que seria a base desse manipulador. Aqui também, né? Revolvente 360. Nesse caso, o que acontece? Do revolvente eu vou para um rotacional. Então eu consigo girar aqui o manipulador, vamos colocar aqui de 0 a
180. Ele faz esse giro aqui, ó, tá? Aqui também, né? Ele vai girar de forma perpendicular, mas vai girar 180. Nesse caso aqui, eu também tenho um giro aí, vamos colocar aqui de 360, né? Eu dou uma volta aqui com esse rotacional. E daí aqui é a mesma coisa, tá? Então, na base e na saída, no elo aqui de saída, nós temos aqui juntas idênticas para esses dois tipos, mudando apenas a intermediária, porém, a questão da movimentação, ela é igual para ambos os esquemas. Certo, turma? Continuando, né, nós temos que os movimentos robóticos podem ser separados em movimentos do braço e do punho. Tá? Então, tem um movimento para o braço e um independente aí, né, para o punho. Em geral, os braços são dotados de 3 acionadores e uma configuração 3GL, que são 3 graus de liberdade. Numa configuração que permita que o órgão terminal alcance um ponto qualquer dentro de um espaço limitado ao redor do braço. Então, o braço ele tem uma zona de trabalho e o manipulador vai ter um certo grau de liberdade, né? Ele pode ter aí 4, 5, 6 graus de liberdade, né? 7, enfim. Em geral, trabalha-se com 6 na indústria, né? E daí, com esses graus de liberdade, ele vai ter aí um volume de trabalho. Tá? Então, ele consegue atingir aí pontos distintos dentro de um determinado volume. Né? Então, ele não vai conseguir atingir um volume ali a uma distância, por exemplo, de 10 metros dele. Né? Ele vai ter um raio ali menor que 10 metros. Pelo menos, em geral, é isso que se tem, né, em aplicações práticas. Então, ele tem um espaço limitado, né? Ele tem um espaço limitado, mas ele consegue ali, através dessas articulações, dessas juntas, né, que geram certos graus de liberdade, fazer ali um movimento específico necessário dentro aí de um processo. Muito bem. Então, nós temos aí o primeiro movimento, né? Seria o vertical transversal, que é o movimento vertical do punho para cima ou para baixo, falando aí do órgão do punho, né, do manipulador robótico. Temos aí o rotacional transversal, que é o movimento do punho horizontal para a esquerda e para a direita. E temos também radial transversal, movimento de aproximação ou afastamento do punho. Legal. Então, partimos para a nomenclatura do punho, né? Temos aí que os punhos são compostos de 2 ou 3 graus de liberdade. As juntas dos punhos são agrupadas num pequeno volume, de forma a não movimentar o órgão terminal em demasia ao serem acionadas. Em particular, o movimento do punho possui nomenclaturas específicas, conforme descritas a seguir, e conforme demonstrado também na figura ao lado. Tá? Então, nós temos aí o movimento roll, ou rolamento, né? Significa aí a rotação do punho em torno do braço. Temos o pitch, ou arfagem, que é a rotação do punho para cima ou para baixo. E temos o yaw, ou guinada, que é a rotação do punho para a esquerda e para a direita. Tá? Então, nós temos aqui o nosso punho, né? Um punho robótico, tá, turma? Então, movimento de rolagem, ele vai rolar aqui, tomando essa face aqui, né? Essa garra, ela pode girar no sentido horário, né? Aí 360 graus. Então, ela está aqui na horizontal, ela pode ficar na vertical, na diagonal, enfim. Ela pode girar aqui 360, e é um movimento roll, rolamento. Temos também o movimento pitch, que é conhecido como arfagem, né? Então, ele vai rotacionar para cima ou para baixo. Então, esse carinha aqui vai lá para cima 1 hora e depois vai rolar aqui para baixo e ele vai também para baixo. E temos a guinada, ou yaw, né?
que seria a rotação do punho para a esquerda e para a direita. Então, esse punho viria para cá. Esse ponto, essa linha aqui de saída, ela viria para cá. E num outro momento, quando eu giro aqui no sentido anti-horário, essa linha aqui do meio do centro da garra viria lá para o sentido anti-horário. Então, nós temos aqui 3 graus de liberdade para o punho. Temos o rolamento, a arfagem e a guinada. Em geral, nós temos isso daí disponível em manipuladores industriais. Dependendo do manipulador, você tem 2. Você pode ter aí 3 graus de liberdade, né, em outras aplicações mais específicas. E tem momentos também que nós temos ali uma ferramenta, né, 1 grau de liberdade, às vezes já é o suficiente também. Mas isso vai muito da aplicação, tá, turma? Então é isso aí, turma. Agradeço a atenção de todos em mais uma aula. Lembrando sempre que eu estou disponível no Microsoft Teams para maiores dúvidas, caso alguém tenha dúvida. Podem entrar em contato, mandar áudio, mensagem pelo chat, foto do slide que ficou com dúvida, enfim. Mas entrem em contato para que eu possa entender aí a dúvida, né, de cada um e que eu possa então sanar posteriormente para que vocês tenham o melhor desenvolvimento possível. Beleza, turma? Grato a todos aí mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!